Então vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos fazer essa pausa aqui nos primeiros 7 versículos, né? Embora o texto está tão claro, né? Não há muito o que comentarmos aqui sobre o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, nos orientando. Como nós conversamos ontem, né, na live anterior, o apóstolo Paulo agora está tratando do estilo de vida da igreja. Como nós devemos viver perante a sociedade. Que estilo de vida devemos adotar diante da sociedade? Que tipo de comportamento, né? E principalmente agora, nesse tempo aqui, nesses primeiros versículos, qual é o nosso relacionamento com as autoridades, né? Então, primeira postura que eu tenho que tomar é estar sujeito à autoridade, estar debaixo de uma autoridade. A sujeição à autoridade, ela sugere aqui subordinação, né? Ela sugere obediência, né? Também. Ela sugere também submeter-se ao controle, ao conselho e à correção de alguém, né? Também a palavra traz esse significado, né? E também aqui num termo militar, estar sujeito, né? Significa organizado como uma tropa militar, como um pelotão militar. Então, cada um em sua patente, né? Cada um no seu nível de autoridade, né? E todos sob o comando de uma liderança, né? Então, é também uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e de levar uma carga. Então, estar sujeito a uma autoridade não é apenas a submissão, não é apenas a obediência, mas também esse ato voluntário de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e de levar um cargo, né? Então, nós devemos ter essa postura. Eu estou disposto a cooperar com a autoridade, né? E aqui, querida, a autoridade, seja ela eclesiástica ou não, né? Se é uma autoridade na igreja, às vezes na igreja a gente tem uma facilidade maior para entender esse princípio e até obedecer, cumprir esse princípio de autoridade, cooperar, não é? Nos sujeitarmos, nos submetermos, né? Mas às vezes fora da igreja a gente tem uma certa dificuldade de se submeter à autoridade, às vezes só pela imposição, né? Então, algumas pessoas que são lideranças na comunidade, por exemplo, elas não recebem o devido respeito, né? Outras pessoas que estão lá no seu comércio, por exemplo, no seu negócio, né? Então ali dentro ele é a autoridade máxima, mas existem aqueles que querem fazer o que desejarem ali naquele comércio, né? Não é assim que funciona. Nós temos que cooperar para que tudo corra bem, né? A autoridade é algo assim muito fantástico e esse princípio deve ser aplicado desde o lar, desde
o recôndito do lar, a família, né? O ambiente da família. Então, a mulher submissa à autoridade do marido. E aí entendendo, né, que essa submissão ela é cooperação. Cooperação para que tudo vá bem. Cooperação para que o lar funcione bem. Cada um na sua esfera de autoridade, não é? Não é subserviência. Não é o marido mandando como um autoritário, né? Mas o marido liderando. E liderar é diferente de chefiar. Chefiar é mandar, dar ordens, né? Mas liderar é arrastar pelo exemplo, né? Liderar é seguir à frente de um grupo, seguir à frente de alguém, né? E pelo exemplo ensinar ou arrastar para uma atitude, um padrão de comportamento, né? Então isso cabe ao marido dentro de casa, cabe ao pai em relação aos filhos, não é? Cabe ao patrão em relação aos empregados, cabe ao dono de um comércio em relação aos seus clientes, né? Então veja que a autoridade, essa palavra autoridade, ela abarca um número muito grande de pessoas dentro de uma comunidade, né? E nós temos que estar sujeitos à autoridade e não resistir à autoridade, né? E aí aqui fica claro, e Paulo escreve isso de forma muito clara: quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, né? E os que resistem trarão sobre si mesmos, trarão sobre si mesmos condenação. Então, é Deus quem ordena, é Deus quem institui a autoridade. Se é Deus quem institui e eu resisto, eu estou resistindo a Deus, né? Então, quando tem uma criança que está investida de autoridade em um determinado momento de uma reunião, por exemplo, né? Todas as pessoas agora estão debaixo da autoridade daquela criança. E isso funciona lá no ensino fundamental, quando a criança vai fazer uma apresentação de uma peça de teatro. E então ela convida a plateia, que eles foram ali para assistir, para ficarem de pé, e todos ficam de pé. Ela está exercendo um nível de autoridade, né? Então precisamos compreender isso. Ninguém deve resistir àquela criança, até para estimulá-la a compreender esses princípios de autoridade. Amém, irmãos? Então Paulo aqui não escondeu nada, ele falou tudo de forma muito clara. Ele fala a respeito dos magistrados, qual a função desses magistrados, né? Ele vai trabalhando ali essas figuras de autoridade que nós temos na sociedade de uma forma geral. E ele fala que é necessário que estejamos sujeitos, não só por causa do temor da punição. E aqui é interessante isso, sabe por quê? Quando você educa o seu filho, você não ensina o seu filho a ter medo de você. Você ensina o seu filho a amar você. Você ensina o seu filho a te respeitar, porque você quer o bem dele. Tudo que você fará será para o bem dele. Então o seu filho vai te obedecer porque te ama. Seu filho vai te obedecer porque ele quer ser abençoado por você, ele quer ter comunhão com você, ele não quer ter essa comunhão quebrada de jeito nenhum. Então, não vamos obedecer a uma autoridade apenas pelo temor da punição. Quem obedece à autoridade pelo temor da punição tende a servir a Deus por medo do inferno. Olha só. Nós não servimos a Deus por medo do inferno, irmãos. O Evangelho é boa notícia, não é má notícia. A boa notícia é que Deus decidiu nos salvar da ira dele. Essa é a boa notícia. O Evangelho é boa notícia. Então nós não vamos sair pregando o Evangelho e ameaçando as pessoas. Olha, se você não aceitar essa boa notícia, você vai para o inferno. Isso é ameaça. Nós não vamos sair colocando espada na cabeça das pessoas para que elas recebam Jesus. Até seria interessante se isso de fato tivesse algum resultado, né? Seria tão bom se a gente fosse pregar o Evangelho com uma espada e falasse: você aceita Jesus, senão você vai morrer agora. Né? Mas não é assim que a coisa funciona, não é? O Evangelho é uma boa notícia ofertada a quem ouve. Então, o relacionamento dos pais com seus filhos é assim.
A boa notícia, meu filho, é que eu te amo e eu vou cuidar de você enquanto você tiver necessidade dos meus cuidados. E eu vou levar você a um crescimento, a um entendimento, a um conhecimento que possa te proporcionar no futuro cuidar de uma outra pessoa, assim como eu cuido de você. Você também terá filhos, você também vai cuidar dos seus filhos, você vai conduzi-los à maturidade, assim como eu estou fazendo com você agora. Não é? Então, ele vai entendendo. Né? Eu caminho com meus filhos, irmãos, o tempo todo ensinando. O tempo todo ensinando. Porque eu acredito que era assim que Jesus fazia com os discípulos. O tempo todo ele ensinava. Então, quando eu vou a um supermercado, eu gosto de ir com a família. Sabe? Eu gosto de mostrar para o Jonatas como ele deve se comportar dentro do supermercado com a sua esposa. Dizendo para ele, meu filho, olha, quando você for para o supermercado com a sua esposa no futuro, tenha a paciência de saber que a sua esposa vai precisar passar por todas as gôndolas. E algumas vezes ela vai voltar numa gôndola pela qual ela já passou. Tenha paciência, espere. Porque no final, quem ganha com isso é você. É você que está sendo abençoado. Ela sabe o que tem na sua casa, o que não tem na sua casa. É ela que cuida da despensa. Então ela vai comprar aquilo que de fato é necessário. Pastor Ricardo, boa noite. Deus abençoe, seja bem-vindo. Romanos 13 para você, irmão. Então ela sabe o que tem em casa, o que não tem, o que precisa comprar, o que não precisa comprar. Geralmente, se ela te der uma lista, você vai comprar aquela lista e vai comprar algumas coisas mais que não são necessárias. E ela vai comprar aquilo que é necessário para a sua casa. Então tenha paciência, acompanhe a sua esposa. Se vai fazer compra num shopping, vai fazer compra de roupas, por exemplo, se assente na loja, deixe ela experimentar todas as peças que ela quiser experimentar, porque ela vai experimentar e depois vem para você para te mostrar, olha aqui, o que você acha? Está bonito? Não está bonito? Veste bem? Não veste bem? Não é? E assim você vai evitar trazer desgosto para ela, se ela levar para casa uma peça e for te mostrar lá em casa. E aí você não gosta, ou faz qualquer sinal que não gostou da cor, não gostou do modelo, ela não vai usar. É uma compra feita desperdiçada. Ela não vai usar porque ela quer se vestir para te agradar. Não é? Então, esse processo de ensinar os filhos, ele vai ensinando os filhos, ele acaba mostrando aos filhos como funciona a autoridade, o princípio da autoridade, como que ele funciona dentro da casa, não é? Então, você deve ter essa participação com os seus filhos nas coisas do lar, né? Seja na limpeza da casa, na organização da casa, cada um organizando o seu quarto da maneira que gosta mais, mantendo o seu quarto limpo, não é? Sujou, lava, tirou do lugar, torna a guardar, acendeu, apaga, não é? Essas normas simples que a gente vai ensinando, mas que elas cooperam. Elas cooperam. E estar sujeito à autoridade, nós vimos aqui, é também cooperar com a autoridade. Não é só submissão, abaixar a cabeça, sim senhor, sim senhora. Não. Exatamente, Elaine, ensina o menino no caminho. É no caminho, é isso aí. Não é? Ok? E aí ele termina essa etapa aqui, o versículo 7 vai dizendo, pague a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós estamos vendo hoje, assistindo a sociedade se desorganizar por causa das desorganizações ou da desorganização que existe hoje entre os três poderes. Não é? O executivo, o legislativo e o judiciário estão desorganizados, porque um não se sujeita à autoridade do outro, um não coopera para o bom funcionamento do outro. Nós precisamos orar, irmãos, e precisamos orar intensamente pelas nossas autoridades. Precisamos clamar a Deus pelo bom funcionamento do sistema de autoridade do nosso país, porque o sistema de autoridade do nosso país está muito defeituoso nesse momento, né? Está com muitos problemas nesse momento. E é a igreja que tem esse papel de zelar para que o país funcione bem. É nosso papel zelar por isso. E como é que nós vamos zelar? Nós vamos zelar levando essa problemática toda aos pés do Senhor e falando, Senhor, é o Senhor quem rege essa nação. É o Senhor quem governa essa nação. Da forma como os governantes estão
trabalhando, nós percebemos claramente que não há sujeição à tua palavra, não há sujeição ao Senhor. Então, Pai, entra com uma providência a respeito do Brasil e traz uma solução. Amém? Versículo 8, Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Irmãos, coisa alguma é coisa alguma. Não é? Não fique devendo nada a ninguém. Ou seja, não contraia dívidas. Não contraia dívidas. Faça investimentos. Não é? Qual que é a diferença entre dívida e investimento? A dívida é aquilo que você adquire e que vai depreciar. Então, o que você adquire e que vai depreciar deve ser adquirido à vista e não a prazo. Mas aquilo que você adquire e que vai crescer em valor é investimento. Amém? Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel, é um investimento. Porque sempre que você compra um imóvel, o seu imóvel vai crescer em valor. Então, esse investimento você pode comprar a prazo. Não é dívida, é investimento. Mas se você vai comprar um carro e vai comprar a prazo, então isso é dívida. Porque aquele bem que você está adquirindo vai depreciar. Quando você terminar de pagar, você pagou aquele bem mais de uma vez. Não é? Então, o valor que você pagou pelo bem é maior do que o valor que ele tem no mercado. Novo, 0 quilômetro. Né? E ainda, quando você termina de pagar, dependendo do prazo, você já vai ter 2 ou 3 anos que já está utilizando aquele veículo. Então, isso é dívida, não é investimento. Amém? Todos entenderam? Então, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Se você pode comprar à vista, compre à vista. Amém? Evite se comprometer comprando a prazo. Evite. A não ser que você, por exemplo, na compra de um veículo, você pode optar pelo consórcio. Aí o consórcio pode se tornar um investimento quando você opta por não retirar o bem antes do fim do consórcio, o fim do prazo do consórcio. Então, lá na última parcela, você retira o seu bem. Aí você está comprando o bem à vista. Você foi reunindo recursos que você não teria capacidade financeira para reunir de uma vez só ou num curto espaço de tempo, né? Então você reuniu esse recurso ao longo de algum tempo, alguns anos, pode ser, sei lá, 5 anos, 4 anos, 3 anos, né? O consórcio hoje tem consórcio com prazos até de 100 meses, né? Mas se você opta por não retirar o bem antes de pagar a última parcela do consórcio, então você está fazendo um investimento, ok? É uma economia planejada. Lá no final você vai adquirir um bem à vista, né? Então a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, né? E é tão simples a explicação que ele dá, né, irmão? Se a gente pega Êxodo capítulo 20 e aplica sobre Êxodo capítulo 20, a partir do 5º mandamento, se você aplica o amor, não há necessidade de você se preocupar com os 5 últimos mandamentos. Porque os 5 últimos mandamentos tratam do nosso relacionamento com o outro, com o próximo, né? Não matarás, não furtarás, né? Não adulterarás, né? Então trata do nosso relacionamento com o outro. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem, né? É o primeiro mandamento com promessa. Então os 5 últimos mandamentos, aplique o amor. Se você ama, você não adultera. Se você ama, você não furta, né? Se você ama, certamente você vai honrar pai e mãe. Amém? Se você ama, você não mata. Então aplique o amor,
aos mandamentos que nos conectam ao relacionamento interpessoal, e você vai ver que é o que o Paulo fala no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Então, bem simples o capítulo 13, e nós já estamos indo para o final. Versículo 11 diz, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, ele está dizendo, em palavras simplificadas, está chegando o tempo já, né, de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Paulo já anunciava isso cerca do ano 65. Né? Já está chegando o tempo de nós nos encontrarmos com Jesus. Nossa redenção, nossa salvação está agora muito mais perto do que quando nós cremos. Ou seja, à medida que nós vamos caminhando na fé, estamos mais próximos de nos encontrar com Jesus. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte física, mas nós estamos caminhando para nos encontrar com Cristo, não é? Então agora, olha o que ele usa, esse jogo de palavras que ele usa aqui. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Interessante que ele não fala obras da luz, mas armas da luz. As obras das trevas, ele deixa claro quais são, não é? Orgias, bebedices, impundicícias, dissoluções, contendas e ciúmes, né? E as armas da luz? As armas da luz é o andar dignamente, como em pleno dia, não é? É revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. O que é isso? Nada dispor para a carne. Não facilitar a vida para a carne, mas crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que o Paulo está dizendo. Nada dispor para a carne é não deixar a carne satisfeita em nenhum momento. Nenhum momento. A carne está gritando porque ela quer o pecado, seja ele qual for, né? Seja agredir uma pessoa com palavras, com gestos ou até com as vias de fato mesmo, chegar, né, nos murros, nos socos, matar uma pessoa, né? Isso é obra da carne. Seja ir para um boteco e encher a cara de bebida alcoólica e se embriagar, obra da carne, não é? Seja ir procurar uma mulher fora do casamento e adulterar com ela, obra da carne. Seja a pessoa sendo solteira e ir para o relacionamento sexual antes do casamento, obra da carne. Seja mentir quando a melhor ou a nossa única opção é falar a verdade, não é? Mentira, obra da carne. Sem falar que a mentira, ela tem a ver com a filiação, viu? De quem eu sou filho? Eu sou filho da verdade ou filho da mentira? Não é? Então, o mentiroso, ele tem um problema de paternidade aí, né? Porque Satanás é o pai da mentira. E o mentiroso está aí, ó, casado com a mentira, ele se torna genro de Satanás. Eu não quero esse sogro para mim não, irmãos. Quero não. Meu compromisso é com a verdade. Amém? Meu compromisso é com a verdade. O compromisso do servo de Deus é com a verdade. E revestir-me do Senhor Jesus significa ser alguém da verdade, porque ele declarou dele o seguinte: eu sou o caminho e a verdade. Então, me revestir de Jesus é me revestir do caminho, me revestir da verdade, me revestir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vou me revestir do caminho, da verdade e da vida. Amém, amados? Então, isso é arma da luz. Andar revestido da verdade. Andar
revestido do caminho, andar revestido da vida. Amém? Me revestir de vida e da vida abundante. Por quê, amados? Porque se eu estou revestido assim, eu testemunho de quem sou filho. Eu declaro sem palavras de quem sou filho. Então eu vou andar nesse padrão que Jesus andou. Eu vou andar no padrão que ele estabeleceu. Quanto à carne, vai para a cruz, vai para a cruz, vai para a cruz. Gritou? Lembra, é para gritar mesmo. Fica gritando aí, pregada na cruz. Pode gritar à vontade, mas você não vai ser satisfeita na minha vida. Você vai ficar crucificada. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, bem simples esse texto de Romanos 13, né? Muito pouco a comentar aqui, mas um texto tão tremendo, né? Paulo está tratando sobre o nosso estilo de vida aqui, né? Em relação à autoridade, em relação ao outro, e é assim, agora ele começa, já estamos partindo para o fim dessa carta, né? E no final dessa carta ele está tratando de relacionamentos, amém? Seja com a sociedade, seja com o próximo, seja com o Senhor, com nós mesmos, né? Como eu devo me relacionar comigo mesmo, né? Ontem, na live anterior, tratamos a respeito do meu relacionamento comigo, a alma, como eu vou resolver as questões da minha alma, como eu vou cuidar da minha alma, né? Então, isso aí são dicas que o apóstolo Paulo está dando para a igreja em Roma, que o Senhor que o Senhor nos encha dessa vitalidade espiritual, né? O pastor Ricardo está dizendo, a carne nunca se converterá, e é verdade. É por isso que ela tem que ir para a cruz. Carne não se converte. A carne não se converte. Então, discipline a carne. Amém? Mantenha a carne sob disciplina. Ela tem que obedecer. Obedeça. Você não será satisfeito. Você está querendo comer tudo isso aí? Não vai comer. Vou dividir pela metade. Pastora Kátia, que bênção! Glória a Deus pela sua vida aqui conosco. Que pena que só chegou agora, mas teremos uma etapa nova daqui a pouco para orarmos. E a senhora está convidada a ficar conosco para esse tempo de intercessão, tá bom? Irmãos, a pastora Kátia é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela é pastora na igreja Holiness. A igreja Holiness é uma igreja voltada para a evangelização dos japoneses que saíram do Japão, né, e vieram para o Brasil. E a pastora Kátia participa desse ministério de cuidar dos japoneses. É maravilhoso. Estive em Campo Grande nessa igreja, recebemos a pastora Kátia aqui na Estância Paraíso e foi assim uma bênção estar com esses irmãos lá. Uma bênção. Obrigado, pastora, por estar conosco, viu? Daqui a pouco vamos começar um tempo nosso de intercessão, a senhora está convidada. Amém? Isso mesmo, Adriana. Tratar o nosso eu, nosso papel na sociedade, né? Vamos encarar isso aí de frente e vamos vivenciar isso, né? É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo em Romanos capítulo 13. Amém? Muito bem.